meus queridos, fim de ano e a rinite não me larga, tô aqui com essa pessoa, ser humano helps, inoxidável, Tiago Arcanjo, mestre em história, autor de uma dissertação sobre mouse, foda pra caramba, vai estar em algum lugar aqui os vídeos que a gente fez extremamente alcoolizados sobre mouse, só que hoje a gente tá aqui pra falar sobre o universo de Sandman, Sandman Universe, primeira leva de encadernados que chegou... Só que hoje a gente tá aqui pra falar sobre o universo de Sandman. Bom, o que a Panini tá trazendo pro Brasil? Pega essa outra aqui também. Sim, senhor. Até agora nós temos, né, já deve estar chegando nas bancas, inclusive, o número 2 do Sonhar. Sim. 4 quadrinhos muito bacanas. E em todos eles a Panini fez algo imitando a DC, ou fez algo que deveria ser feito. Não. Tem momentos onde imitar não tem nada de errado, copiar não tem nada de errado. Sim. Em todos eles tu tem uma história gancho. Exatamente. Que é, deu merda no Sonhar, o Corvo sai desesperado atrás de quem pode ajudar para resolver essa treta, porque o menino Daniel não é aquele que cantava com João Paulo. Nossa. Não é esse Daniel. Não é esse, por né? favor. Ele está sumido. Então, Sim. todos os 4 gibis, né, número 1, tanto Lúcifer, quanto Sonhar, quanto Livros da Magia, quanto este aqui que é Fala pra Caralho, A Casa dos Sussurros, eles vêm com a história gancho que conecta todos os gibis. Perfeito. E se tu quiser pegar e ficar seguindo só um, tu consegue. A partir da segunda história de cada um desses quadrinhos aqui. Exatamente. Mas vamos começar pelo Sonhar, este aqui. Este que traz para nós o que está acontecendo, o que acontece lá no reino do Morpheus, que depois não é mais o Morpheus, né? Quando o síndico vai embora e deixa o prédio com as contas tudo para pagar. Perfeito. E é interessante nessa parte que tu vê um dos personagens principais, que é o bibliotecário, ele começa porque a Biblioteca do Sonhar está presente em todos os livros que não foram escritos. São todos os livros que tu almeja escrever, estão ali. E ele, o bibliotecário, ele sabe onde está Cada um livro. deles. Só que, do nada, ele começa a balbuciar, ele começa a perder a noção do seu espaço. E isso é muito forte, ele começa a perder a memória. O que está acontecendo no Sonhar que pequenas coisas que tinham como certeza começam a se esvanecer? Não, e uma coisa que é interessante de notar, a gente não vai ficar falando a arte é do fulano, não sei o que é do Beltrano. Não. Se bem que aqui tem Bilquis Evely, que... merece todos os nossos aplausos, até porque é uma menina extremamente talentosa e é boa e é daqui. Então vamos puxar o saco dela. Sim. Passado isso, o que é legal de ver no Sonhar é que não é... tudo lá está se desfacelando ou está mudando. Ótimo. Temos os irmãos Caim e Abel, Pá. né, que a vida deles é um grande sketch onde um mata o outro e de repente... Eita. Estamos falando de Neil Gaiman, o Odin se manifesta. Bom, tem Caim e Abel... Sim. Que a vida de um é matar o outro, ali aquela coisa, e tu infinito. começa a ver a mudança da dinâmica deles. Sim. Tem o bibliotecário que tá ficando desmemoriado. Ótimo. Nós temos o Corvo, o Matthew, que é pra ser tipo aquela tia que sabe tudo, que fica assim, ó, na janela, né? Conhece tudo, vê o movimento, sabe Ele tudo que tá tá acontecendo no mais bairro. perdido que segue em tiroteio. Sim, e corvos sempre sabem de tudo. E Nós do nada tínhamos ele perde. o Jack-o'-lantern também, que é um cara que era acostumado a ter a mesma rotina sempre. Sim, e ele vê aquela rotina dele sendo quebrada e isso choca e tira ele do prumo, Sim, de verdade. Então, há uma quebra no status quo do Sonhar, com a introdução de uma personagem. E essa personagem, ela é tão brilhante porque a sacada dela é que ela foi encontrada no Sonhar, ela apareceu no Sonhar, sem memória. E alguma coisa dentro dela, algum trauma, faz com que ela não lembre mais de nada. E o Sandman fala assim, tá, tu tá com algum problema, eu vou te ajudar, conta comigo. Cola em mim que eu tô no brilho. Pode crer. Literalmente. Foi bem isso. Só que ela acorda todo dia e ela recebe alguma coisa quebrada, um presente. Um presente bizarro. Você está ouvindo aquele cachorro que eu não farei nada com ele, mas eu tenho vontade. Em loop infinito agora. Só que aí tu pensa o seguinte, cada coisinha que ela recebe, ela poderia jogar fora. Porque, cara, é quase um episódio de acumuladores aquilo ali. É impressionante. Não tem nada com nada. Só que é estranho, porque sempre quando ela ganha, por um breve momento ela se sente especial e ela se sente contemplada. Depois passa. E ela tá sempre com fome. E a sacada dela poder entrar nos sonhos dos outros é muito forte. Porque ela é a única personagem no Sonhar até então que pode fazer isso. E ela tem uma coisa muito interessante. Depois que tu descobre o que ela é, e nós não vamos dizer, Não vamos contar. faz total sentido.
ela ter fome, ela ganhar os troços aos pedaços. Sim, cara, sim. daí faz muito sentido. Nossa. E deixa o quadrinho melhor. Por É, quê? melhor. Porque até eu descobrir, né, o que é essa personagem que é fundamental pra trama, eu tava muito queixoso do quadrinho. Eu achava ele de extremamente o pior de todos do Sandman Universe. Achava, mas é a minha opinião. E eu estar errado é uma coisa muito fácil. Isso, ao mesmo tempo que, puxa vida, é isso, mas também já dá um up, porque agora eu quero saber como que eles vão conseguir cruzar isso. Sim. O que ela é, o que ela representa com aquele mundo e o cachorro latindo. E não é só essa personagem, tem um rapazinho chamado Gallows, dá um Google aí, tu vai entender o que significa, que ele surge porque na falta de alguém para comandar, Sim. né, a gente acaba às vezes errando nas escolhas, e ele parece muito um cara da Inquisição. Aliás, quando ocorreu a Santa Inquisição? Que, pessoal, por favor, não aconteceu na Idade Média, foi mais na Idade Moderna. É importante vocês entenderem isso. Lembre-se disso, um dia você pode fazer o Enem. Bah, Né? boa. E é interessante esse personagem porque tu pensa o seguinte, tu tem um sonhar que imagina o firmamento, imagina o céu, ou se tu acredita na Terra plana, naquela coisa de bolo que tá segurando o céu, que é bem aquilo mesmo, ela tá fissurando. Tem pequenas fissuras que começam naturalmente no começo, só que elas começam a ficar cada vez maiores. E a gente tem um problema. Tem um caos instaurado e a falta de alguém no comando. Quem estava no comando é o bibliotecário, que ele mente para a população do sonhar. Que o Sandman, que o príncipe, o rei, o cara que manda em toda aquela porra tá lá. Tá ali. Só que ele não tá. Ele se traveste dele, faz um cosplay de Sandman. E, na verdade, ele mente para a população. E fazendo isso, o juiz, que é o Gallows, ele tem que ser mais... Como que eu posso colocar isso? Porque ele não é imparcial. Não, ele é uma pessoa... É errado falar isso. Não é imparcial, cara. A impressão que ele passa pra mim é que ele não tem paciência pra aquilo. Bah. Então, em um determinado momento, ele vai tomar uma decisão. Essa decisão, ela quase sempre é... vamos foder com a vida dessa pessoa. É militarizada total. Total. Assim, ele pega alguém como exemplo e executa essa A gente pessoa. tem duas opções aqui. Ou tu vai ser fortemente repreendido e isso vai custar uma boa parte do teu conforto. Ou tu vai ser fortemente repreendido e isso vai custar uma boa parte da tua... matéria física, Sim. existência. Só que sonhos Ou tu vai não te morrem. fuder, ou tu vai te fuder. Então, Muito, na verdade. Só que sonhos não morrem. Até então. porque ele achou um jeito. Ele acha um jeito. Aí esse jeito a gente não vai falar porque é genial. Ah. Só que tu pensa o seguinte, o que ele precisa? Qual é a representação? Ele é um avatar, não da justiça, mas ele é um avatar quase do julgamento. E quando ele é o avatar do julgamento, ele tem, se eu não me engano, o martelo dele é uma caveira, né? Eu acho que é isso. É uma caveira. Ele desfila com o cetro do Sim, Sandman depois, aqui, mas ele tem e o com martelinho. o martelinho dele. Só que aí que tá, o que ele faz? Ele traz pro sonhar toda uma visão militarizada, porque do caos a ordem tem que ser colocada. E a ordem, ela é colocada, segundo ele, do jeito mais fácil, que é o quê? Na porrada. Que é na porrada. E, pessoal, se vocês der... Aí é o momento professor de história, assim. Dá uma olhada naquelas representações artísticas que tem dos tanques de guerra e dos uniformes. Lembra muito a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. E aí tu pensa um pouco numa figura histórica que tentou buscar uma ordem de 1000 anos por meio desse tipo de coisa. E foi eleito democraticamente. 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 Tem também uma coisa que é legal, que é um monte de sujeito branco, sem face, sem boca, sem nada, sim. que vocês vão entender para que eles estão ali e o que eles representam quando vocês descobrirem quem é a menina que a gente está falando, que é essa verdade. personagem. Que aí Sim. faz Não, aí total tudo faz sentido. Total sentido. Era isso de sonhar. Vamos passar pro segundo, o segundo que é Lucifer. O segundo quadrinho é esse rapaz, esse guri maroto aqui, né? Essa homenagem a Alan Moore, que está na capa. Né? É verdade. Lucifer. Nossa, o Max. Dan Waters, Max Filmara, Sebastian Filmara e Dave McKeag. Não Dave McKean, Não, Dave McKeag. É outra coisa. Eles trazem nosso querido amigo Lucifer. O cara tá assim, ó. Pensa o Hunter Thompson acordando de ressaca sem saber onde ele tá. É o Lucifer nesse gibi. Perfeito. Cara, impressionante. Nós temos o Príncipe das Trevas, o Morningstar, o mais bonito, que era pra ser bonito, mas é feio, que aí Também tá feio, né? na capa da gaita, né? Tá no bico do corvo. A gente tem ele num lugar que a gente não consegue identificar a princípio. Muito bem. Onde é. tá? Ele tá sem os olhos, e Sim. por opção, que é uma coisa muito, muito interessante. Nossa. E ele meio que faz de conta que quer fazer uma rebelião para sair daquele lugar. É um troço totalmente pirado. Sim. E é interessante nessa parte porque tu começa a ler e
tu não sabe onde ele tá, primeiro. Tu não sabe quem são os personagens. E devagarinho ele começa a explicar quem são cada um. E eu gostei muito daquelas duas irmãs que estão sempre à procura da terceira. E é um personagem recorrente no Selo Vértigo. Sim, né? sim. Que são as três, a menina, a tiazinha e a véia. Isso. Elas aparecem, diversas, digamos assim, facetas delas aparecem em obras do Gaiman, do Delano, do Ennis, do James Robinson, perdão, né? Aliás, leiam Bruxaria, uma das melhores coisas que o Selo Vértigo tem, Witchcraft, e elas aparecem ali. Então, elas são personagens recorrentes. Existem figuras históricas também que estão acompanhando ele. Sim, é maravilhoso. Porque a sacada de tu ter essas três irmãs, voltando ainda para a Inquisição, tu tem que pensar na Idade Média, na parte... Na Idade Média, na Idade Moderna. Na Idade Média, na parte sobre a peste negra. E isso é genial, porque, pessoal, imagina assim, no século XIX e XVIII, não se lavava as mãos para operar. Não. Tu entendeu? Imagina o nível de mortalidade. Aí as pessoas imaginaram que a peste negra era um ato de Deus. E até aí pode colocar um ato de Deus vindo de algum outro lugar, mas a população pobre estava lá à mercê dos ratos e das pulgas. E é interessante, eles explicam por quê. Porque se mataram os gatos. Mataram todos os gatos, os ratos se proliferaram nos ratos, as pulgas. É tipo quando o teu chefe sai de férias e o teu subchefe adoece misteriosamente. Exatamente. E aí, cara, todo mundo chega 10 horas pra trabalhar. Exatamente. Continuando, tem um cara que toca um violão legal lá, que tá com o Lúcifer. Um menino chamado Robert. Né? E, cara, esse lugar que ele tá é um purgatório? Não sei. É uma loucura? Não sei. É a cabeça de uma pessoa? Tá, pode ser. Pode ser. Mas este lugar é completamente alucinado. Me lembra alguns quadrinhos do Hellblazer, da fase do Ennis, do Garth Ennis. Sim, sim. Algumas histórias soltas, a ambientação ali. Sim. Sabe, aquelas coisas quando o John Constantine viajava e ia parar lá no cu do mundo, Sim. ou ele entrava numa piração de cachaça, ou de alguma droga, algum feitiço, assim, me lembra bastante. Esse ar inóspito, assim, te dá uma sensação de estranheza, como se tu estivesse junto com o Lúcifer tentando saber onde ele tá. Tentando saber onde ele tá. Isso é brilhante. E tu é apresentado ao provavelmente o pior profissional de todos, que é aquele detetive de polícia, o Decker. Enquanto isso, na Terra, nós temos um detetive de polícia que não sabe que sua própria esposa, que está morrendo de câncer, fazia parte do culto do bebê de Rosemary, praticamente. Porque ela vendeu a alma dela pro diabo e cultuou o capiroto a vida inteira, e o cara é detetive, e o cara não sabia disso até a hora que ela morre, cara. E não repara nisso. Ele não repara. Só que pessoal, sério mesmo que nenhum naquele momento que tu tava numa reunião de família, no almoço de Natal, tinha um Pazuzu, tinha uma cabeça de bode, tu não percebeu que isso tava meio estranho? Que cara, que eu tava meio errado, entendeu? Só que a sacada do Decker é interessante porque ao longo da jornada dele, tu vai vendo que ele vai perdendo cada vez mais a personalidade dele, porque ele também tá doente, certo? E até que ponto a doença dele é verdadeira ou ele tá delirando? Porque ele tá com um tumor no cérebro. Será que ele tá com tumor no cérebro? Será que ele tá com tumor ou ele tá tendo uma revelação? Essa é uma questão. E eu acho interessante que a impressão que eu tenho é que esse roteiro do Lúcifer se assemelha um pouco ao final da série Watchmen. Tu olhou o Watchmen? Ainda não. Então, cara, não vou te dar tanto spoiler, mas tu vê o Lúcifer largar ao longo do caminho peças que podem tirar ele desse lugar. Bah! E largar peças que podem explicar o que está acontecendo ali. E tipo, parece que foi proposital, porque eu vou deixar isso aqui agora, mas a hora que eu quiser eu vou ali, né? Sim. Converso com esse meu filho aqui, esse outro aqui que eu criei, essa Aqui, parada, que não sei quem é essa mulher. esse mistura de demônio com, sei lá, com 5 kg de argila que tá aqui. Que é aquele lá, sim. Então, ele parece que ele armou toda aquela treta. Sim. E o final desse primeiro encadernado não diz por que ele tá nesse lugar inóspito, não diz por que tem tanta coisa contra ele, e ainda não faz a ligação da trama do detetive que perdeu a esposa, não faz de uma forma plena. Ela no finalzinho vai dar um gancho. Que te dá uma sacada pelo telefone, de tu conseguir falar com ela. Um personagem interessante pra observar é o Jack Pullia, porque o Jack Pullia, a sacada é brilhante. Ele tava andando com o diabo, por exemplo, e ele chegou pro diabo e falou assim, cara, tô com fome. Ele, beleza, então eu vou te dar uma maçã. Só que a ideia de dar uma maçã para ele era só para alimentar mais a sensação que ele ia ter de prazer para depois tirar tudo dele. Tirar tudo. Aí Lúcifer sobe numa árvore e o Jack Pullia coloca várias cruzes em volta da árvore.
impedindo que o diabo desça. Ele implora com tudo que é mais sagrado ou não, que tire ele dali. Ele, beleza, tá, eu te tiro daí, eu tiro as cruzes, se a minha alma nunca poder entrar no inferno. Fizemos um acordo. Tamo de boas. Tamo de boas. Aí o Jack Pulha morre, e quando ele morre, um tempo depois, vem os anjos. Ele, feito, agora sim eu consegui, o meu feito foi garantido. Aí ele aprendeu que ele fez um acordo com o diabo, né? Exatamente, porque ele é o pai das mentiras e ele é que faz o acordo, não é o contrário. Aí quando chega os anjos, ele, cara, tu não é o Jack Pulha, tu é o Jack Vigarista, tu só agiu pelos seus próprios fins. Tá, mas se eu não vou pro céu, eu não posso ir pro inferno, o problema é teu. Eles abrem o inferno e jogam ele ali. E ele fica para sempre no meio desse vazio. Entre o céu e o inferno. É uma versão do Tom Hanks preso no aeroporto, só que o aeroporto leva para um lugar um pouco quente. Um pouco quente, um pouco chato. Não é um lugar legal de viver. Mas a sacada é bacana porque, imagina só, ele ficou anos e anos ali preso e, muito tempo, e do nada ele consegue sair. E quando ele consegue sair, alguma coisa ele conseguiu fazer, que ele dá a volta, ele está em algum lugar que lá ele tem poder. E naquele lugar que ele tem poder, ele consegue destruir o Lúcifer quantas vezes ele quiser. E aí a gente pode pegar o final disso daqui e esperar muito por quê? Sim. Porque a gente começa a entender a vida da mulher que morreu de câncer, que é... Sim. Por que o detetive é tão bosta perto dela. A gente consegue ter uma ideia melhor do que o Lúcifer fez para ele mesmo, que embora a gente ainda não entenda por que ele fez isso. Na verdade, tu não entende. A gente começa a ver o papel do Jack Pulha nisso tudo. Sim, é maravilhoso. E até, inclusive, a gente começa a imaginar alguma possibilidade de cruzamento com o resto do sonhar que está desabando. Então, eu acho este quadrinho superior a Sonhar, bem superior. Não, pela esquizofrenia, pela psicodelia. Sim, e os traços, né? Tudo, cara. Isso foi assim, ó. A nata do Sandman Universe é, pra mim, Lúcifer. E um quadrinho que nós vamos falar no próximo vídeo. O próximo vídeo tem Casa dos Sussurros e tem Os Livros da Magia. Também conhecido como o melhor quadrinho possível, que foi depois dado o segmento da pior forma que se pode imaginar. Um beijo.